Olá, meus irmãos, a graça e a paz do Senhor Jesus Cristo a todos. Vou contar para vocês hoje, narrar a história de Daniel na cova dos leões. Essa narração bíblica está lá no livro de Daniel, no capítulo número 6 de Daniel. Mas antes, eu gostaria que vocês fizessem parte também desse canal, se inscrevesse no canal, você deixasse aí o teu joinha aí e ajudasse o canal também a crescer, compartilhasse. Eu gostaria de contar para você a narração bíblica de Daniel, capítulo de número 6, Daniel na cova dos leões. Daniel capítulo 6 vai narrar a história do reinado de Dário. O rei Dário, ele tinha um reinado muito grande e para administrar ele separou pessoas para fazer serviços que era essencial para a construção, a organização do reino de Dário. Dário era o rei Dário. E Dário ele decidiu pegar 120 satrapas, que são governadores, e constituiu eles responsáveis por 120 províncias, 120 cidades, para vocês entenderem. 120 cidades, vamos falar nesse linguajar aqui para vocês entenderem. O rei Dário separou 120 homens que iam governar 120 cidades. Então esse linguajar fica melhor para vocês entenderem. Então o que é que acontece? 120 homens vai trazer um relatório de todo mês, de todos os impostos, de todos os lucros que o rei tem em todo o território, em todo o seu reino. O reinado é muito grande, e para que a narração bíblica vai falar que para que não houvesse dano nenhum no reinado do rei Dário, ele constituiu 120 satrapas, que eram 120 governadores, para prestar conta com ele. E sobre esses 120 satrapas, ele constituiu 3 presidentes. E um desses presidentes era Daniel. Daniel era um presidente desses 3 aí, um desses 3 presidentes era Daniel. Então, como é que é feito isso aí? É feita da seguinte forma, essa prestação de conta com o rei Dário. Veja bem, os 120 satrapas, ele faz um relatório e entrega aos 3 presidentes. Os 3 presidentes vai até o rei Dário e passa esse relatório para o rei Dário. No decorrer do tempo, o rei Dário viu que Daniel, ele se destacava mais, pois a Bíblia fala que Daniel tinha um espírito excelente. E por Daniel ter um espírito excelente, um espírito diferente, Daniel se destacava dos 3 presidentes e dos 120 satrapas, os 120 governantes. E o rei Dário passou a gostar do relatório de Daniel e passou a colocar no seu coração a constituir Daniel acima dos presidentes, acima dos satrapas, acima de todos do seu reino. Então, como é que o rei Dário queria fazer? Os 120 governadores traz o relatório para os 3 presidentes, os 3 presidentes levam para Dário. Agora Dário percebe que Daniel se destaca e agora quer colocar Daniel acima dos 2 presidentes. Era 3. Se ele é elevado acima dos 2, então fica 2. Então veja o que acontece. 3 presidentes divididos, 120 cidades, dividido para 3 presidentes, dava 40 cidades para cada um administrar. Então 40 governantes, 40 homens, chefe de cabeça, ele passa o relatório
para um presidente. Outros 40 homens passam o relatório para o outro presidente. E mais 40 homens passam o relatório para o outro presidente. Então, 3 presidentes era responsável de colher as informações dos 120. Então, 120 dividido para 3, 40 cidades para cada tomar conta. Mas agora o rei Dário muda. O rei Dário quer colocar Daniel acima dos 2 presidentes. Então agora vai ficar 120 dividido para 2. Vai ficar 60 cidades para cada presidente. Ou seja, aumentou o trabalho. 60 cidades para um e 60 cidades para outro. Então, os 2 presidentes ficam responsáveis de colher dos 120 governantes as informações de tudo que é no seu reino financeiro, para que ele não houvesse dano nenhum, e traz para Daniel. E agora o rei vai apenas, vai ter o trabalho apenas de pegar os números que Daniel vai passar para ele, já tudo escrito ali, e vai ficar muito mais fácil agora para o rei Dário administrar o seu reino. É apenas um homem que vai prestar conta com o rei Dário. Ou seja, Dário quer colocar agora o Daniel acima de tudo. Então, só estava acima de Daniel agora o rei Dário. Abaixo do rei Dário, todos estavam agora no domínio de Daniel. Veja como aconteceu lá no passado. Veja como aconteceu, melhor dizendo, como aconteceu com José lá no Egito, como escravo, numa prisão. Deus coloca ele como governador do Egito. José agora está abaixo do trono de Faraó. Todo o Egito se dobra diante de José. Agora, da mesma forma com Daniel. Daniel agora está abaixo do trono do rei Dário e todos têm que se dobrar diante de Daniel. Aí daí que começou a confusão. Daí que Daniel vai parar na cova dos leões. Porque os dois presidentes não gostaram, porque o rei Dário estava querendo levantar Daniel acima de todos. Porque, lembrando, Daniel era escravo, Daniel estava numa terra estranha, num povo estranho, numa cultura diferente, onde servia vários deuses, e agora os 2 presidentes não acharam justo chegar um homem diferente, de uma terra diferente, e agora ser constituído cabeça, líder de todos eles. Então eles colocaram no coração dele, não vamos aceitar isso. A gente tem a mesma cultura que o rei Dário, a gente serve o mesmo Deus que o rei Dário, e agora de repente o rei Dário pega um escravo de outra nação, de outra terra, e quer constituí-lo acima de todos nós. Vamos impedir isso aí de acontecer. Então diz a palavra de Deus, a narração bíblica de Daniel capítulo 6, que eles procuraram em todo o reino algo para acusar Daniel, para tirar Daniel de circulação, mas não encontraram nada, pois Daniel era fiel a Deus e não tinha nenhum vício. Procuraram de todo canto, não conseguiram encontrar nada para acusar Daniel. Então o que acontece agora? Agora daqui para frente vai acontecer uma guerra espiritual. Vai acontecer uma guerra espiritual. Por quê? Porque agora os 2 presidentes vão querer jogar o Deus Daniel contra o rei Dário. Vai jogar o Deus Daniel, que é o Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel, contra o rei Dário. Porque Daniel tinha um costume de orar 3 vezes ao dia. Ele abria a janela do seu quarto, olhava para a sua terra natal, que era em Jerusalém, e orava a Deus 3 vezes ao dia. E ele fazia isso todos os dias. Os presidentes perceberam isso, então procuraram um jeito e conseguiram uma fórmula para acabar agora com Daniel, e tirar Daniel de circulação. E fizeram da seguinte forma: fizeram um decreto, onde levaram para o rei Dário assinar o decreto,
ao qual o decreto dizia que durante certo período, um período de tempo, não poderia fazer orações, nem culto, nem louvor, nem se prostrar, nem adorar outro Deus, a não ser o rei Dário. Então foram até o rei Dário e fizeram essa proposta para ele. Mas antes chegaram com uma palavra bonita, chegaram exaltando o rei Dário, dizendo que o rei Dário era um homem muito bom, que ele precisava, na verdade, por ele ser muito bom, aqueles presidentes estavam querendo exaltar ele na presença de todos, né, numa forma de armadilha para acabar com a vida de Daniel. Então eles diziam: rei Dário, o senhor é um homem muito bom e nós queremos festejar essa bondade do seu coração, nós queremos que todo o povo venha conhecer que o Senhor realmente é digno, que o Senhor realmente... Aí foi falando aquelas palavras bem bonitas, foi dando aquela conversada toda, até o rei Dário assinar o decreto. Só a gente está fazendo um decreto aqui, a todo homem vai reverenciar o Senhor, vai prestar uma homenagem, porque o Senhor é muito bom. Então, durante certo tempo, um certo período aí, ninguém vai fazer oração a nenhum outro Deus, ninguém vai se prostrar, ninguém vai fazer culto a ninguém, a não ser o Senhor ou o rei Dário. Então o rei Dário assinou o documento, concordou, não achou nada grave com isso aí, colocou seu anel real e daí o rei Dário estava assinando o documento sem nem ter a noção do problema que estava entrando. O que acontece? Foram vigiar Daniel depois do decreto assinado, esperando Daniel orar. Então, quando Daniel se prostrou ao Deus Israel, abriu a sua janela como ele fazia, era para a banda da sua terra natal, e começou a orar ao Deus dele, Deus Israel, Deus vivo. Então correram os presidentes lá no rei Dário e foram fazer a queixa ao rei Dário e levar o decreto junto. E dizer: ó rei Dário, o senhor não fez o decreto, assinou um decreto onde todo homem nesse período aqui do decreto está em vigor, ninguém fizesse oração a outro Deus, ninguém fizesse culto, ninguém se dobrasse a não ser diante do Senhor, o rei. Aí o rei Dário realmente foi. Então pronto, nós pegamos uma pessoa fazendo uma quebra desse seu papel que o Senhor assinou, desse decreto. E o rei foi. E aonde foi? Como foi que aconteceu isso? Então foi Daniel que estava orando, o rei. Daniel estava orando, está no decreto que o Senhor assinou, que tem que ser punido com a morte aquele que transgredisse esse teu papel que o Senhor assinou e colocou o anel, o selo real, esse decreto. Então o rei Dário, quando soube que era Daniel, quando soube da gravidade, quando soube do que ele tinha realmente assinado, ele ficou muito triste, pois ele agora estava para matar o homem que estava ajudando ele a administrar todo o seu reinado. Então, por causa de inveja, por causa de alguém que achava que Daniel não tinha que reinar, não tinha que estar acima deles, eles planejaram para acabar com a vida de Daniel. Então a punição foi jogar Daniel na cova dos leões. É aqui que entra o tema de Daniel capítulo 6, Daniel na cova dos leões. É agora que Daniel vai entrar na cova dos leões. Quando Daniel é jogado na cova dos leões, é posto uma pedra na entrada da cova e todo mundo ali é dispensado para suas casas. Quando o rei Dário chegou nos seus aposentos reais para dormir de noite, ele fazia toda noite um tipo de ritual, onde os músicos entravam e cantavam a ele, onde as mulheres lavavam os pés dele com leite, ele se vestia com suas roupas reais, porque sempre
os pagãos, as pessoas de outras culturas, tinha, principalmente o rei, principalmente ali no Egito, o rei tinha a ideologia de quando eles fossem dormir e não se acordasse mais, passasse dessa vida para outra, ele estaria preparado para ir para outra vida. Essa era a inteligência, a cabeça deles. Então eles escutavam música, eles tinham purificação de lavar o seu corpo, eles colocavam vestimentas reais ali e iam descansar. Então o que acontece? Naquela noite, quando o rei soube que Daniel estava na cova dos leões, aquela noite ele dispensou os músicos, ele dispensou seus empregados, e naquela noite diz as escrituras sagradas que o rei Dário não descansou, o rei Dário não dormiu, o rei Dário perdeu o seu sono por causa de Daniel. O rei Dário estava sem dormir à noite, e pela primeira vez o rei Dário faz algo que nunca tinha feito antes, que foi abrir a sua janela na mesma banda da terra natal de Daniel e orou ao Deus Daniel. Olha que maravilha! O rei Dário ora ao Deus Daniel e ele diz assim na sua oração: ó Deus de Daniel, será que porventura tu podes livrar Daniel da cova dos leões? Ele passou a noite orando ao Deus de Daniel. Que maravilha! Uma pessoa pagã de outra cultura que nunca teve contato com Israel, nem com o Deus de Israel, e agora está orando. Por ter gostado tanto de Daniel, ele estava agora se dobrando ao Deus Daniel. Quando amanhece o dia, o rei, a primeira coisa que ele faz, ele não faz nenhuma atividade real. A primeira coisa que ele faz é ir na cova dos leões, onde foi colocado Daniel. E as pessoas vão com ele, ele manda tirar a pedra da entrada da cova dos leões, e o rei chega próximo à entrada. Então o rei fala: Daniel, será que por acaso o teu Deus te livrou dos leões? Houve um silêncio ali, mas de repente ouve-se a voz de Daniel. Daniel disse: rei, vive eternamente, porque o Senhor enviou o seu anjo e fechou a boca dos leões. E quando o rei escutou isso, ele ficou maravilhado, mandou imediatamente tirar Daniel daquele lugar. Então o rei Dário reconhece agora que o rei, realmente o rei verdadeiro, era o Deus Daniel, que estava acima dele. Então ele rasga agora o seu próprio contrato para se dobrar ao Deus Daniel. E aquelas pessoas que eram os dois presidentes que tinham feito todo aquele contrato ali para o rei ensinar, enganou o rei ali, o rei imediatamente mandou jogá-los na cova dos leões. E diz a narração bíblica, quando eles caíram na cova dos leões, antes de ele encostar no chão, antes de cair lá no fundo da cova, os leões já tinham despedaçado a sua carne e os seus ossos. Então veja bem, que história interessante. Daniel na cova dos leões. Essa foi a história de Daniel na cova dos leões. Quero dizer para vocês que aqui tem, dentro dessa história, traição, que muitas vezes pessoas que assumem um certo cargo, certa posição, e muitas vezes quer usar a desonestidade, quer passar uma linguagem popular, passar a perna, quer enganar, quer fazer muitas coisas, até mesmo matar, para estar em uma posição. Então, fique com essa palavra, reflita que Deus, Ele é o único Rei e Senhor, que Ele é digno de todo louvor. Diz a palavra de Deus que o homem não tem nada se do céu não for lhe dado. Que Deus abençoe e que Ele possa resplandecer no teu coração a sua luz, e jamais você coloque isso na sua cabeça, de derrubar alguém, de passar na frente de alguém, de querer ser mais que alguém. Se Deus te deu alguma coisa, fica com o que Deus te deu e não queira nada de ninguém.
Então, Deus te abençoe e Deus te guarde, em nome do Senhor Jesus.